para ele estar conosco aqui, especialmente sozinho. Então, nós devemos estar orando pela vida do irmão Joel, para Deus abençoar e dar graça. E eles, inclusive, iriam viajar novamente para os Estados Unidos, e por causa de uma situação lá de medicamento, de humor, aí evitaram isso, o médico trocou o medicamento. Então, orem por isso, para que ele tenha oportunidade de ir mais uma vez, quem sabe, né, para visitar as filhas que moram nos Estados Unidos. E ele, graças a Deus, conseguiu fazer isso um tempo atrás. Tinha 22 anos que ele não via uma das filhas e conhecer os netos pessoalmente, etc. E teve essa oportunidade, estão querendo ter mais uma outra oportunidade. Vamos orar por isso, para Deus dar graça. Então, caminhada com Cristo, irmãos, é isto, é ajuntamento. Você encontrar uma pessoa que fala assim, não estou indo na igreja não, mas eu estou firme com Jesus. Você pode dizer para ela, tem alguma coisa errada na sua caminhada com Cristo. Tirando quem lamentavelmente não está aqui em função da enfermidade, etc., mas precisa haver intrínseco a vida do discípulo de Jesus, vontade de estar junto com outro discípulo. Porque é nessa formatação que ele estabeleceu a sua igreja, a vida da sua igreja. A igreja cresce a partir da unidade, da comunhão, do compartilhamento, do testemunhar, do falar de Jesus, do evangelizar e do discipular. E aí, na semana passada, nós lemos o texto de Mateus capítulo 28, eu quero convidar você a abrir novamente a sua Bíblia ali, que é o texto que vai falar da grande comissão. E hoje vamos ler do verso 18 em diante, de Mateus capítulo 28. Essa grande comissão ou comissionamento que Jesus dá a todos os seus discípulos. E a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 em diante, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E esse ensinar todas as coisas aqui, todas as coisas que Jesus quer que aprendamos com Ele. Não é todas as coisas da religiosidade. A gente vai entender isso, mas vamos orar antes primeiro. Querido Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui. E eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, que com alegria saem das suas casas para este ajuntamento santo, bendito, de um povo que se dobra, que se curva diante do Senhor e da sua palavra santa. Traga clareza, meu Deus, ao nosso coração, entendimento da sua palavra, para que, submetidos a ela em obediência, glorifiquemos ao Senhor com as nossas vidas, as nossas ações e atitudes, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Tem um processo de uma pessoa que crê em Jesus Cristo e ela é salva no ato. Se ela tiver oportunidade para salvação processual, que é a santificação, maravilha. Se não, ela vai para a glória, como aconteceu com um dos ladrões na cruz. Como aconteceu com Zaqueu, que entrega a vida dele para Jesus e começa a experimentar uma transformação imediata na sua vida. E como não aconteceu com um cara que era religioso e que guardava mandamentos desde a sua infância, dentro do contexto da igreja, religiosidade que ele estava. Mas não eram princípios das escrituras que norteavam a vida desse jovem rapaz que no texto bíblico é chamado de o jovem rico. Então a grande comissão é para ser cumprida por todos os discípulos, para ir e falar de Jesus para todas as pessoas, em que contexto elas estiverem e em que contexto você estiver. Quando
quando é que nós vamos falar de Jesus para alguém? Quando ela vir aqui na igreja, eu vou falar de Jesus para ela, eu vou discipular esta pessoa? Não, obviamente, será assim, até porque essa pessoa virá à igreja para te encontrar depois que ela estiver vivendo igreja com você, aonde você estiver. E aí, no domingo, então, passado, nós começamos a falar sobre relacionamento. Plugou aí, Júlia? Muito bem. É eu que mudei ou você? Sou eu que estou mudando agora, né? Será ou não? Tudo bem, a gente viu todas essas coisas, viu que um dos grandes problemas é a falta de exemplo e vimos que nós temos ideias vagas sobre o que é o discipulado. Não está passando o meu aqui, né? O que significa na prática a gente priorizar esse fazer discípulos como um estilo de vida? Na verdade, é você, como a gente viu, refazer sua agenda para você ter tempo para a pessoa. Nós estamos tendo as nossas turmas de discipulado, como a gente tem aqui na Escola Bíblica Dominical. Só que a turma de discipulado aqui na Escola Bíblica Dominical, ela é excelente para quem? Para quem já está aqui no contexto da igreja. O não crente, você vai ter que ir atrás dele. Você, eu convido, mas o meu vizinho não vem. Convido meu vizinho para ir no PG lá em casa, mas ele não vai. Que dia que você foi atrás dele? Que dia que você criou uma circunstância para ele estar com você, sem ele achar que você está querendo trazer ele para a lei dos crentes? Então, na verdade, a ideia é essa, mas eu levei ele para comer um churrasco comigo. A gente mora no prédio. Aí a gente faz um churrasquinho na varandinha lá de vez em quando. Você imagina a luta que deve ser para os moradores, os outros do prédio, que é cheio de churrasco, sabe ou não? E aí você não convida o camarada, não. Aí quando tem um PG na sua casa para estudar a Bíblia, você chama o cara. Ele fala, para comer carne você não me chama não, né? Vou nada. A gente precisa inverter esse negócio. Chama ele primeiro para comer o churrasco contigo, não é, André? A gente mora perto ali, podia combinar um churrasco uma hora dessa, hein? Vamos lá. E aí, a gente vai vivendo esse propósito de agregar para perto da gente pessoas. E a gente vai, então, botar na prática essa caminhada. O que significa fazer discípulos segundo quem nos mandou fazê-los? Esse negócio é muito interessante. Jesus nunca estabeleceu um corte aí na evangelização. Só tá a graça hoje. Não sei se ele está tentando ver que horas que eu aperto aqui para ele apertar. Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado. Nós vamos sair e evangelizar. Depois nós vamos discipular. Na verdade, a coisa acontece concomitante. E eu vou trazer essa pessoa para perto de mim no RI, que é relacionamento intencional com essa pessoa, com o propósito de ganhá-la para o Senhor Jesus. E como é que eu vou fazer isto? Na verdade, nós podemos ir tranquilamente fazer isso, porque essa é uma intenção do Espírito Santo. A gente começa com oração, a gente estabelece pessoas pelas quais nós estamos orando com a intenção de ganhá-las para Jesus, e a gente vai, então, do Brasil. Ô, irmão, vamos combinar que eu peço você para passar. Pode passar, então. Os discípulos, obviamente, não tinham dúvidas de como fazer, porque eles aprenderam na prática. E eu falei na semana passada, quando isso virar o nosso estilo de vida, pessoa que você ganhar para Jesus, ela já vem com essa visão da vida igrejeira, da caminhada com Cristo. Eu não vou precisar de ensinar ela a fazer isso, porque ela aprendeu com você na prática, como a gente viu lá no nossa formação de líderes. Pode passar, irmão. Vai lá na fé. Amém ou não? É eu ou você? Coisa boa, hein? Não apenas a ordem, mas também a estratégia. Como é que Jesus fez os seus discípulos? Ele, em outras palavras, a grande comissão é isso aí: façam como eu fiz. Se parece impossível, não se preocupem, porque é eu que vou, Moisés,
capacitar você, né? Sou pesado de língua. Eu estarei com vocês, encorajando e supervisionando para que sejam bem-sucedidos nessa missão. Jesus nos mostrou como fazer. E, por mais paradoxal que pareça, nós vamos fazer discípulos para Jesus dele mesmo. Os discípulos não são nós, sabe, Lu? A gente vai ganhar a gente para Jesus, que o Cristo já tinha estabelecido que são deles. Na verdade, é uma coisa fácil de fazer. Você não vai dar murro e ponta de faca. Você não vai ganhar para Jesus quem não é de Jesus e quem não será de Jesus. Por isso que a gente precisa orar para que o Senhor nos conduza para aqueles que já são deles. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, a gente vai fazer isto, viver esse estilo de vida que vai ministrar sobre a vida de pessoas. Pessoas vão chegar perto de você, elas vão sentir presença de Deus. Elas vão sentir direção do Espírito Santo. E essas pessoas, elas vão querer estar perto de você. Porque quando elas estão perto de você, elas vão experimentando graça de Deus sobre sua vida. Não é simples, não é fácil, e a gente vai precisar de fazer isso aí, ajeitar a nossa agenda. Você vai ter que ajustar a sua agenda para você ter tempo na sua vida para investir tempo em pessoas. E toma tempo. Quando é profissionalmente, se estabelece uma agenda, né? A Leide é psicóloga e atende lá na clínica da Luciana. A gente vê, né, a Luciana mais do que eu, obviamente, o movimento de pessoas que vão se encontrar com ela semanalmente. E às vezes uma daquelas pessoas até precisa de ter um encontro com ela mais do que uma vez na semana. E aí ela vai poder atender aquela pessoa, porque ela faz o quê? Agenda. A gente vai precisar de fazer agenda, ajustar a nossa agenda. E aí a gente precisa tomar cuidado com os ladrões do nosso tempo. Repara, para você ver, que a gente usa muito essa expressão. Eu estou meio sem tempo. Eu estou sem tempo. Mas a gente dá jeito de achar tempo para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós nos interessamos, para aquilo que é prioridade para nós. A gente aperta e dá um jeito de achar tempo. Se almas perdidas se tornarem nossa prioridade, a gente começa a mudar algumas coisas na nossa vida. A gente começa a inverter algumas coisas na nossa vida. Honestamente, me diga, em que lugar que você passa mais tempo? Nas Escrituras ou no celular? Celular é ferramenta de trabalho para muitas pessoas. Mas a gente tem que tomar cuidado, que um dos maiores vilões, roubadores do nosso tempo na atualidade, se chama mídia social. A gente quer saber quais são as últimas. E tem gente dando ler nos dedos. Os dedos estão ficando lerdos. De tanto só ficar aqui, ó, passando o videozinho para cima. E vem uma outra doença, depois de a gente estava conversando no carro outro dia. Vem uma outra doença depois do dedinho passado para cima. A gente para de ter paciência para escutar, por exemplo, uma ministração de meia hora. Por quê? Porque a gente está acostumado com um videozinho de 15 segundos. Ele acabou, nós já jogamos para o outro. O vídeo tem lá 2, 3 minutos, falei assim, não, isso eu não quero ver. Demora. Ou então é um texto escrito, profundo e abençoador. A gente é cara de pau, diz assim, quando virar filme eu vejo. Não vou ler. Cuidado com o que isso está fazendo conosco, nos tornando preguiçosos. E aí, meu irmão, a gente não vai ter tempo mesmo e a gente precisa repreender em nome de Jesus os ladrões do tempo. Antigamente era televisão, hoje o Satanás deu um upgrade, né? Ele falou assim, não, televisão, ninguém assiste mais televisão. Eles descobriram que ela é lixo mesmo, ninguém quer saber dela. E aí, agora ele foi e inventou uma televisãozinha menorzinha.
E a gente parou lá e começa exatamente aqui hoje. O discipulado de Jesus comparado ao nosso. Olha 5 diferenças essenciais a respeito do discipulado. Vai ou não? Foi. Nós, discipulado moderno e o discipulado de Jesus, funciona mais ou menos assim. O discipulado moderno, ele é realizado com pessoas convertidas, que são trazidas para dentro do contexto da igreja. E é por isso que a gente vê poucas novas pessoas chegando à igreja, porque o discipulado está sendo feito aqui dentro. O discipulado de Jesus era realizado com pessoas interessadas. A pessoa mostrou interesse e eu vou querer criar uma condição para poder discipular essa pessoa. No discipulado moderno, baseado apenas em uma série de estudos, e no discipulado de Jesus, baseado em um relacionamento. Não ia dar tempo de Jesus discipular toda a humanidade. O que ele fez? Discipulou 12 pessoas, por um período de mais ou menos 3 anos, 3 anos e um pouquinho a mais, mas isso aí. E depois diz para eles assim, agora vocês vão e façam discípulos, agora vocês vão e façam obras maiores ainda. E aí, tenho certeza absoluta que eu e você olharemos para aqueles 12 e falar assim, ixi, não dá medalha de ouro nunca, não vai. E Jesus já foi embora? Já era, acabou. A grande questão, irmãos, é porque a gente olha para nós e para a nossa capacidade. E a gente pensa assim, mas eu não posso, eu não dou conta, ou eu não sei. Mas a gente esquece de que Jesus falou para eles assim, eu não vos deixarei órfãos. E dá para eles o dunamis, que é o poder de pregar o evangelho a todas as pessoas, de todos os lugares, poder do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, mas recebereis poder sobre vós ao ouvir o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Pronto, recebe o Espírito Santo. E agora, o que a gente faz? Agora é só deixar o Espírito Santo usar as nossas vidas para Ele e para a glória dEle. Esse discipulado moderno é desenvolvido em sala de aula. Esse discipulado de Jesus é desenvolvido pessoalmente e em pequenos grupos e normalmente, Ricardinho, junto de quê? De comida. Se você quer estabelecer um ponto de atração para discipular pessoas, põe comida na mesa. Não, irmãos, eu não estou brincando não, estou falando sério. Jesus falou para Zaqueu, hoje convém pousar na sua casa. Ele está dizendo assim, hoje você pode pedir sua dona para pôr mais água no feijão, e não andava sozinho, né? Era ele e mais 12. Jesus aborrecia os fariseus porque ele sentava para fazer o quê? Com pecadores? Comer com pecadores. Mas era intencional. Enquanto o povo estava comendo, Jesus estava falando. A ideia era de sentar pessoas, de juntar pessoas, como nós fizemos aqui hoje pela manhã. Se a gente conseguisse se concentrar, né? A gente podia aproveitar o ajuntamento. Alguém disse assim, não, pastor, vamos continuar mais um pouquinho, está bom demais aqui. É isso mesmo. A gente se assenta para comer um churrasco e é bom demais. E a gente precisa só não se esquecer de que o objetivo é edificar espiritualmente a vida de pessoas. Jesus não perdia a viagem. Nós não podemos perder a viagem. O objetivo não é comer e falar do Atlético e do Cruzeiro ontem. 0-0. Que isso. O objetivo não é falar das Olimpíadas. O objetivo é falar de Jesus. Aliás, o objetivo é aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas. As pessoas falam assim, mas o que você achou da abertura das Olimpíadas? Deixa eu te falar mesmo a respeito do propósito de Jesus. O discipulado moderno prepara para o batismo. O discipulado de Jesus prepara para a vida e a multiplicação. Você consegue entender ele? Ele pega 12, que a gente não dava um centavo por eles, e os prepara para a vida e para a multiplicação. Deu certo ou não?
A gente só está aqui hoje, irmãos, porque deu certo lá atrás. E deu certo assim muito, muito, muito. Não sei se a ordem está exata, né, mas a ideia é boa. Como é que a gente faz para ter uma igreja de 5.000 membros? Arranje 500 pessoas idôneas, crentes, discípulos de Jesus, que se relacione com 10. Vai dar 5.000 membros. A ideia está lá em 12. E depois eram 120. Aqueles homens impactaram pessoas. E depois foram tantos outros quantos o Senhor quis salvar. E serão tantos outros quantos o Senhor quiser salvar, e usando a nossa vida como ferramenta nas mãos dele, para a glória dele. O discipulado moderno é a responsabilidade do pastor ou o discipulador nomeado. Eu falo isso que foi estabelecido o ministério de evangelismo. Foi, meu irmão, a gente vai ter evangelismo. Não faço parte desse ministério. 5 pessoas na igreja com 200, com 500 pessoas fazem parte do ministério de evangelismo. Esse é o discipulado moderno. E no discipulado de Jesus a responsabilidade é de todos os crentes. A grande comissão é para todos os crentes de todos os tempos. Que todos os crentes, não importa de que idade eles tenham. Nós startamos os nossos PGMs e nessa semana nós tivemos mais de 100 pessoas envolvidas com os PGMs. Já tivemos visitantes participando dos PGMs, visitantes não crentes participando dos PGMs, porque os amigos estão convidando os seus amigos, pessoas do seu grupo de relacionamento, para estar junto conosco, para absorver esse tempo precioso de ajuntamento e de comer juntos. Meus irmãos, Deus vai fazer grandes coisas através da vida daqueles que entenderem o grande comissionamento e o colocarem em prática. Vocês têm o Espírito Santo, eu quero usar a sua vida. Posso usar a sua vida? Pode, Senhor. Então se prepare para o que Deus vai fazer através de você. Quem é o discípulo? Discipulado de Jesus. Ponto inicial do discipulado é o interesse de estar junto de quem anda com Deus. É aí. Você vai conviver com pessoas. Você vai compartilhar de Cristo para as pessoas. E as pessoas vão ter interesse, movidas pelo Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo, em querer receber Jesus sobre a vida delas. Elas vão desejar conhecer a respeito de Jesus, elas vão querer andar junto com você para experimentar mais de Jesus sobre a vida delas. Esse vai ser o seu discípulo. Quem era o discípulo nos dias de Jesus? Olha isso. Era o aprendiz, o aluno, o seguidor, o imitador. Esse aqui, irmãos, é o ponto-chave do discipulado. E é quando Jesus vai botar a nossa casa em ordem. O ponto-chave do discipulado é ter gente que me imita andando junto comigo. As pessoas podem te imitar? Se as pessoas puderem te imitar, elas se tornarão crentes em Jesus. Seu estilo de vida vai impactar espiritualmente a vida do não crente. Se o não crente lê o tanto de Bíblia que você lê, ele vai se tornar crente ou vai continuar não crente? Se o não crente orar o tanto que você ora, ele vai conhecer o Senhor através da oração? Ou ele vai continuar desconhecendo quem é Deus sobre a vida dele? Se o não crente, para se tornar crente, for fazer isto através do seu testemunho,
ele vai se tornar crente? O que significa imitar alguém hoje? É admirar a vida cristã do outro, é aceitar o compromisso de andar juntos, é estar disposto a ter encontros ocasionais e buscar conselhos e recomendações. A gente precisa discernir isso, irmãos, porque às vezes tem pessoas que querem estar conosco, mas elas não querem aquilo de espiritual que a gente tem para oferecer para elas. A gente precisa intencionalmente, como já vimos, querer ministrar espiritualmente sobre a vida dessa pessoa. Se ela não tem essa intenção, talvez não seja exatamente esta pessoa. Como é que o discipulado pode acontecer hoje? O RD acontece quando o discípulo deseja se parecer com o seu discipulador. Só que as pessoas são diferentes. E o RD, então, não tem uma padronização. Ele vai acontecer em horários diferentes, ele vai acontecer em tempos diferentes. Por isso a imitação se dá quando os valores reais, e não apenas os ideais, são transmitidos e apropriados pelo discípulo. O RD vai acontecer quando você puder dizer para a pessoa assim: seja meu imitador. E é aqui, irmãos, que eu sou apaixonado com Jesus. Porque ele faz assim, ele diz assim: vai lá e faça discípulo. Enquanto você está fazendo discípulo, Jesus está fazendo o que conosco? Ele está melhorando a nossa vida espiritual. Eu vou trazer o Deide para andar comigo. E vou ter que dizer para ele: eu trate a Camila como eu trato a Luciana. Quer aprender como é que trata a esposa? Então aprenda comigo. Ele vai dizer assim para a Camila: trate o David como a Luciana trata o Wilson. Vai dizer assim pro Lucas: trate os seus pais, Lucas, como eu, Davi, trato os meus pais. Lá no trampo, que o seu patrão finge que te paga e você finge que trabalha, o cara que está discipulando vai dizer assim: não, meu irmão, não finge que trabalha, não. Te contratou, você tem que trabalhar. Se o salário não está bom, não serve para você, não mente que você vai trabalhar e não vai trabalhar. Pede conta, arranja outro emprego. Jesus diz para a gente assim: vamos botar a nossa casa em ordem. Aí você vai dizer para o seu discípulo assim: vamos colocar a sua casa em ordem. Mas como é que eu posso pedir para uma pessoa fazer uma coisa que eu não faço? Pensa se não é sensacional a estratégia de Jesus de botar a vida espiritual de verdade na vida dos seus discípulos. Talvez você vá dizer isso aí: então eu não posso discipular porque eu não sou perfeito. Não, nós não precisamos ser perfeitos para ser exemplos. Com certeza a gente precisa se esforçar diariamente. E na verdade é um esforço diário, sim ou não? É um esforço diário para repreender aquele espírito brigão no trânsito que você tinha antes de se converter. Agora eu me converti. Aquele espírito de espertalhão que você tinha, de passar a perna nos outros, para levar vantagem em tudo. Agora você vai lutar contra isto. E quem vai te ajudar, o Espírito Santo, que te conhece muito bem, fala: não, como crente você não vai fazer isso. Como crente, Jesus ensinou que você precisa perder para ganhar. E ele vai tratando essas coisas conosco. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque somos religiosos e nos acostumamos a estar aqui todo domingo pela manhã. É por isso que nós estamos aqui e corriqueiramente nós estamos repassando aquilo que nós já vimos. Outro dia eu preguei uma mensagem que o pastor Fred tinha pregado no domingo anterior. Falei: ainda bem que eu não fiquei sabendo, senão ia me quebrar em cima, né? Como é que eu ia mudar a mensagem em cima da hora? Não é? E aí pregou de novo, e a ideia nossa é, depois, a gente conversando, por certo, o Senhor está querendo tratar algum gadareno aqui nesse contexto, né? Era a mensagem sobre o gadareno. Pode um negócio desse? O Fred pregou no domingo à noite, eu estava fora, no outro domingo eu cheguei, todo bonitinho, abre a sua Bíblia, em Marcos, e aí o gadareno. Aí quando eu li o texto, começou a sair de 10 em 10. Falei assim: não vai ter jeito de ficar, não. Está insistindo muito. Todo dia a gente vai remoendo isso aqui. Você pensa
32 anos de caminhada com Cristo, de caminhada igrejeira. Com Cristo, na igreja, sabe? Sem se afastar. E a amante da escola bíblica dominical. Quantas vezes a gente já não repassou novamente esse currículo? Você pensa, 10 anos aqui, né? Fazer 11 agora, em setembro. Dando aquela classe ali em cima, todo domingo de manhã, repassando aquela classe ali, não enjoa. Olha que coisa fantástica. Não cansa. E renova a minha vida. A classe é cíclica, né? Então, chega um aluno e ele faz e vai, é batizado, vai para outra turma, chegou outro aluno. Hoje minha turma estava com 2 novos alunos. Vamos caminhando, daqui a pouco a Kellen termina, os que chegaram hoje continuam, o Tiago acaba o serviço do pedreiro, vem e termina, e a coisa vai fluindo. Essa caminhada linda da igreja de Jesus. Só na minha turma que não acontece. Calma, vai acontecer. Vai chegar numa fase, você vai vir para a turma da Júnior. Vai chegar assim, ó, os cabelos brancos, você vem para a turma da Júnior. Aí é verdade. Depois da turma da Júnior, eu vou mais tarde te dizer para qual outra classe que você vai. Que é excelente, melhor classe que tem, é a classe que vem depois da classe turma da Júnior. Professor Jesus. Meus irmãos, esse mover extraordinário de Deus que vai mudando as nossas vidas e tratando as nossas vidas. O que nós precisamos fazer? Precisamos para fazer discípulos. Como é que Jesus fez seus primeiros discípulos? Se o discipulado envolve querer ser como alguém, então só quem tem uma vida imitável pode fazer um discípulo. Ah, pastor, não tem uma vida imitável. Você está sendo discipulado por quem, filhão? Entendeu, não? Quem não tem uma vida imitável não está sendo discipulado. Todo mundo que está em Cristo precisa estar sendo discipulado. Todo mundo. O psicólogo faz terapia. Diz que todo mundo precisa fazer terapia. A ideia parte daí. Todo discípulo precisa ser discipulado, precisa continuar sendo discipulado. Na continuidade, isso não acaba. Sendo discipulado, está sendo ministrado por alguém, está sendo orientado por alguém. Todos nós precisamos ser discipulados. E, de alguma forma, nós estamos aqui nesta manhã sendo o quê? Discipulados. Sendo ministrados, sendo orientados. O Senhor está mostrando através da palavra, lá em cima na nossa classe agora há pouco, nós estávamos numa lição falando de ajuste da nossa vida, sabe, Geraldo? E o texto de Efésios estava dizendo, não mintais, não roube. Quando o texto fala para não roubarás, o texto está dizendo o quê? Larga a mão de ser preguiçoso. Vai trabalhar. O cara está roubando é porque ele está com preguiça de trabalhar. E o texto lá atrás, em Gênesis, diz que nós íamos comer do suor do nosso rosto. O que nós estamos fazendo? Discipulando pessoas. Discipulando pessoas. Arregaça a manga e vai caçar serviço, meu irmão. Senão Satanás vai se irandar com você para você ir na direção oposta ao propósito de Deus para a sua vida. Você precisa ter uma vida imitável. Não tem. Então você não está sendo discipulado por alguém. Se você está sendo discipulado, certamente você está ajustando a sua caminhada e certamente você pode ser imitado. Precisamos ter, para fazer discípulos de Jesus, ter uma boa referência de quem nos conhece. Esse episódio aqui é um episódio que João estava com seus discípulos e aí passa ninguém mais, ninguém menos do que o primo de João. E João, cara, é ciumento. Logo que Jesus apontou, ele pegou os discípulos dele e levou para um cantinho lá e falou, não, vou ficar quieto aqui, porque é melhor não. Aponta para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e passaram a seguir a Jesus. Um deles era o André. Nós precisamos ter tempo. Discipular é liderar. E liderar é influenciar pessoas. Lidere as pessoas do ambiente que você se encontra. Pode ser na sala de aula, pode ser no seu trabalho, pode ser lá na sua casa, pode ser em que ambiente for. Lidere pessoas. Você, às vezes, ainda não é líder na igreja, não é líder de um PGM.
Mas lidere pessoas, no vôlei, lidere pessoas lá no vôlei, na hora que elas pararem para sentar, para tomar uma água. Digo, gente, a gente pode fazer, antes de começar, uma oração, lidere pessoas espiritualmente. Discipular é liderar. Se andarmos com Deus e as pessoas virem isto nas nossas vidas, sempre haverá quem queira andar conosco. Já viu isso? Nossa, eu gosto demais de ficar perto do fulano de tal. Porque esse fulano exala a presença de Deus. Essa pessoa exala mover do Espírito Santo. Essa pessoa, ela ora e Deus opera. Meus irmãos, tem ninguém específico para isso. Na verdade, tem gente que tem intimidade com Deus. Eu estou dizendo isso porque nós vamos aprender aqui na frente a respeito disso. Mas nós precisamos dedicar tempo a discípulos em potencial. E precisa, irmão, ser tempo de qualidade. Você não pode estar discipulando uma pessoa enquanto você está conversando com ela, você está olhando mensagem no celular. Resolva tudo que você precisar resolver antes, pois, de preferência, põe o celular longe de você, desligado, porque você ficar apitando toda hora também, não vai ajudar no processo. Então, a gente precisa dedicar tempo e é tempo de qualidade. Aí, Jesus se volta e vê os discípulos que estavam com eles, pergunta assim, ele pergunta o que vocês desejam, eles dizem assim, onde é que o senhor mora? Fala, venham e vede. E o texto diz que eles foram e viram onde ele se hospedava e fez o quê? Passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. Eram os primeiros discípulos de Jesus. Um deles aqui era o André, que depois ia lá falar para o irmão dele, encontramos o Messias. Quando André vai falar isso para o seu irmão, Pedro, ele já tinha entendido, ele já tinha certeza, em meio àquela situação, irmãos, que aquele cara era o Messias. Pode isso? Ele já tinha conseguido discernir, era obra, obviamente, espiritual, porque Jesus era comum a todos os outros que estavam ali. E ele cresceu no meio daquela turma, só depois de 30 anos que ele foi iniciar o seu ministério. Como é que pode? Eu estava jogando bola com esse camarada ontem. Como é que hoje ele é o Messias? Mas, obviamente, eles passaram um dia ali e ele ouvindo Jesus, certamente ministrando ao coração dele. A gente precisa orar e observar. Quando o nosso jeito de ser causa impacto nas pessoas em redor, discípulos em potencial estarão por perto. Então, para de perder tempo. Eu já perdi muito tempo. Porque eu tinha um camarada, eu tinha certeza absoluta, com aquele jeito dele, o cara gostava de igreja, o cara gostava de, não um só, né, até dois mesmo. No dia que eu fui para a igreja que eu me converti, um rapaz que era do mesmo grupo de jovens, da Renovação Carismática, foi junto comigo. Na semana seguinte, ele já queria liderar na igreja. Eu estou aqui 32 anos depois e ele não durou um mês. Ele não durou um mês e voltou, fez caminho de volta. Ore e observe, porque discípulos em potencial estarão ao seu redor. Perceba-os e aí começa a investir sobre a vida deles. Primeiro em oração, depois em relacionamento intencional, depois em relacionamento discipulador, depois traga ele para o PGM e depois traga ele para a convivência igrejeira. Certamente Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Devemos ter uma mensagem que aguça a vontade de buscar a Deus. Olha que mensagem interessante de Jesus. Desde então, Jesus começou a pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão e André, e ele começou então a chamar os seus discípulos, usando esta mensagem, que era a mensagem que João também pregava. Na verdade, João já tinha preparado um ambiente ali, né? Como o profeta havia declarado lá atrás, né? Aquele que prepara o caminho no deserto. Algumas perguntas que você pode fazer para essas pessoas. Você enxerga, vê que o mundo está perdido? Imagina a resposta, né? Está tudo bem entre você, o mundo está perdido, e você e Deus? Isso é pergunta que eu estou fazendo para uma pessoa que Deus já me mostrou que é um discípulo em potencial, por quem eu estou orando
no RI com ele, agora eu estou querendo chegar no RD. Você sente a necessidade de amar e obedecer mais a Deus? Você estaria pronto para se encontrar com Deus e prestar contas? Você se considera uma boa pessoa? Gostaria de ouvir um pouco sobre a palavra de Deus? Agora, meu irmão, ou meus irmãos, você vai fazer essas perguntas aqui com um camarada na frente da televisão? O cara está assistindo um futebol, você chega nessa hora na casa dele? Precisa ser um negócio planejado, por isso que a gente chama de intencional. Acho que você vai fazer com intenção, separado. Agora está usando muito ir para um café, né? Lá no Cidade Nova. Agora já tem uns 3 ou 4 cafés. Lugar que você senta, todo mundo em silêncio ali, senta num cantinho lá, e você vai pagar um café para o camarada e você vai conversar com ele intencionalmente, né? Com o objetivo de... Mas leva para o café quando você já tiver certeza, senão você vai perder o café. Precisamos entrar no mundo dos discípulos, em potencial, presta atenção, e fazer o quê? Os abençoar ali. Esse texto, irmãos, é aquele texto espetacular, sou apaixonado com esse texto de Lucas capítulo 5, verso 11. Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira e a gente não conseguiu, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Sabe o que Jesus faz ali, irmãos? Jesus faz ali um milagre. Eu sempre cito aqui a pomada que você vai comprar para o menino, né? Jesus faz ali um milagre. Esse milagre impacta a vida dos discípulos. Se prostram diante de Jesus para adorá-lo e para segui-lo. Impacta a vida da multidão que estava ali perto, em volta. Jesus entra no barco emprestado ali e ele fala, e ele prega, e manda lançar rede, e o milagre acontece. Deixa Deus te usar sobre a vida de pessoas. E seja um homem, uma mulher poderosa em oração. Sabe para quê, queridos? Para abençoar os discípulos em potencial no seu próprio meio. Jesus fez um milagre. Não é você que vai fazer um milagre. É Jesus que vai fazer novos milagres. Nós podemos orar. Ore para que as pessoas que você deseja discipular sejam abençoadas naquilo que é importante para elas. Sua profissão, sua família, seus afazeres, afazeres do dia. A gente ora aqui, pessoas são curadas. Nós temos experimentado grandes coisas de Deus aqui. A gente só não faz propaganda. Estou começando a achar que a gente está errado. E alguém disse, pastor, fulano está querendo lá na igreja para agradecer a Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você precisa combinar com a pessoa. Que o pastor vai te levar lá na frente e vai orar por você. Eu não posso passar o microfone para a pessoa, porque eu não sei o que ela vai fazer aqui. Daqui a pouco ela fala assim, eu posso orar, pastor? Fala, pode. Aí, então, você precisa orientar, conduzir. Eu me lembro da irmã Lúcia está aqui não, do Paulo, nós oramos pelo Paulo, né? Aí o Paulo veio para agradecer a Deus no culto domingo à noite. Eu chego a me arrepiar, porque o Paulo é um milagre. Aí quando eu fui falar do Paulo, pedi para ele ficar em pé. Falei, Paulo, meus irmãos, passou por situação, ele abriu a camisa para mostrar assim, né? Falei, isso ainda bem, né? Aí e mostrou como Paulo foi curado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aproveitar e vai discipular o Paulo. Paulo experimentou o milagre de Jesus, precisa ser discipulado. Então, o nosso discípulo, ele será todo aquele que, convertido ou não, manifeste o interesse de conhecer mais de Deus por meio da nossa vida. Já sabe como fazer? Se não, vai para a prática. Porque o melhor treinamento é a prática. Você vai talvez ter dificuldade em discipular a primeira pessoa. Mas quando você for discipular o segundo, vai ser melhor. E quando for discipular o terceiro, vai ser melhor ainda. Quando for discipular o quarto, você já está expert nesse negócio. Amém, queridos? Tudo bem. Nós estamos fechando esse momento, pensando na intencionalidade da multiplicação. No domingo que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um material do discipulado, os livretos, né? Os livros de discipulado, e a gente vai estar com ele nas mãos para a gente aprender a usar aquele material
para depois disso você sair na prática. Eu só comprei 120. Estou querendo ser desafiado por você a buscar mais uns 500. Vou mandar trazer mais uns 500. Viu? Esse material aqui. Ó. Semana que vem, cada um vai ter um na mão para a gente poder aprender a usar isso aqui. Na verdade, irmãos, vamos chover no molhado, que é simples e uma delícia. Muito bem feito, muito bem montado. Tem perguntas abertas, mas tem pergunta de marcar. Tem ligue. Eu falei, gente, que coisa boa. Como é que montaram esse negócio aqui, ó? Faça um traço ligando a mudança de comportamento resultante da força que a pessoa recebe ao encontrar Jesus. Siga o exemplo. Qualquer criança aí de 8 anos que já sabe ler, sabe fazer e usar isso aqui. Semana que vem nós vamos usar esse material. Certamente você vai usar muitos disto aqui. Você vai gastar muito disto aqui para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Outro dia a irmã Lúcia falou comigo, pastor, pede mais evangelho de João. Já acabaram todos. Se eu não estou enganado, a gente tinha comprado acho que uns 500 evangelhos de João. Já acabaram todos. O evangelho está sendo propagado, irmãos. Pessoas estão sendo discipuladas. Nossa tarefa é dar ensino de qualidade, ensino espiritual de qualidade para as pessoas que estão à nossa volta. Fica de pé no lugar que você está. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Logo à noite nós teremos a nossa programação alusiva ao Dia dos Pais. Convide pais para estarem conosco, para que, além de serem homenageados, acima de tudo, sejam ministrados pelo Senhor Jesus. Vai ter uma apresentação das crianças, pregação da palavra, louvor. Ore por isto. Ore para que um dia de homenagem aos pais, de verdade, seja um evento ponte. As pessoas atravessem por essa ponte e encontrem Jesus Cristo Salvador. Deus Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui e de podermos ser ministrados pelo Senhor através de cada classe da EBD, através do louvor, da ministração da sua palavra, através do momento de comunhão como tivemos aqui nesta manhã. Que alegria, meu Deus, que prazer é poder estar junto dos meus irmãos. Mas, Senhor, tem tantas outras pessoas que ainda não fazem parte do seu aprisco, que andam perdidas, desgarradas como ovelhas sem pastor. Salve-as, ó Deus, em Cristo Jesus. Use-nos como ferramentas nas mãos do Senhor, para que essas pessoas sejam alcançadas pela sua graça e o seu poder salvador. Nós te bendizemos, te exaltando, glorificando ao Senhor pela vida de cada papai aqui nesta manhã. Que seja um dia abençoado para todos eles. Nós oramos assim agradecidos, até nos encontrarmos logo à noite novamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus.